Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último Plataforma de Férias. Para quem não sabe o que é o Plataforma de Férias, são os melhores momentos dos episódios de destaques do último ano do Plataforma e cá estamos nós, chegamos no último Plataforma. Nesse primeiro momento, vamos ouvir o Paulo Everton. Quem é o Paulo Everton, onde nasceu, onde cresceu, né? E onde começou o interesse pela música, né? Se já foi o samba e o pagode, ou o que atingiu primeiro na tua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história pra gente começar. Jonathan, só criando, graças a Deus, de Rio Branco mesmo. Me criei no João Eduardo, Baixada ali, depois saí, subi ali, fui subindo, hoje moro aqui aqui no Portal IP aqui, pela Portal da Amazônia, graças a Deus. Sou casado, pai de uma princesa linda chamada Pietra, tenho 18 anos de casado, eu acho. Sou novo, tenho 38 anos, casei novo, viu? E a cultura da música, ela veio muito pela família, cara. Meu avô era músico, aquele famoso sanfoneiro, aquele pessoal do Seringal, tá ligado? Gostava de fazer aqueles arrasta-pé, aquela barulhada danada. E aí foi nessa cultura, mano. Ele fazendo ali, eu escutando muito samba, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de samba raiz. Hoje em dia eu canto mais pagode, porque a gente tem que se adaptar na noite. E é um estilo também que eu gosto muito, tem muita qualidade musical, né? Muito arranjo. Samba, né? Não que o samba não tenha, né? Mas o pagode hoje é mais comercial, vamos dizer. Sim. E você começou a cantar com quantos anos, mano? E, mano, de noite a criando, assim, hoje eu tô completando 10 anos de carreira solo, né, de Paulo Everton solo, agora dia 27, mas de noite eu tenho uns 22 anos de noite, mais ou menos. Comecei novo, cara, comecei junto com uma rapaziada, nós tínhamos um grupo, estudávamos junto e foi montando ali de ensino médio, aí foi aquele crescimento, entendeu, tomando uma parada pra brincar, a gente jogava handebol no caso, e aí acabavam os jogos e a gente ia fazer um pagode, fazer uma viagem, aí acabou que foi montamos o grupo Celebridade de Samba, gravamos CD e tudo, já faz tempo isso, cara. Eu tenho 38, eu tinha uns 15 para 16 anos por aí, mais ou menos. Tem uns 22 anos aí que eu posso dizer de noite. De noite, né? Mas de um pagode com mais minha cara, 10 anos. Pode crer. E, cara, tem uma coisa que eu percebo, agora eu vou falar como consumidor, né, de pagode, de samba local, que são muitos grupos, né, que tem aqui em Rio Branco, grupos muito bons, diga-se de passagem, e você é uma das poucas pessoas, assim, no meio que, principalmente no pagode, a gente tem a Camille Castro no samba, né, / pagode, que tá no solo, né? Tem Sim. diferença, mano? Tipo assim, tem diferença carregar o próprio nome do que carregar um grupo? Conta um pouco pra gente. É complicado, Jota. Não é fácil não, mano. A pessoa tem que ter, primeiramente, tem que ter força de vontade, né? E aí, ter um foco. Foco é o principal, mano. Foco é o principal. Você acreditar. Agradeço a família, mano. A família, minha avó que se foi, que acreditava muito, mano. Me incentivava muito. Foi quem me criou. E aí ela me incentivava muito. E meus amigos, né, cara? Minha esposa também, minha sogra, e aí eu participava de grupos, né? Participei de Celebridade, que foi o primeiro que eu falei. Participei do Fora de Série, que foi uma banda do Gugu, não sei se tu lembra, sabe, do Gugu do Cavalo. Pois é, participei da banda dele, participei de alguns grupos pequenos. E aí, quando eu decidi, eu digo, cara, eu quero um trabalho meu, eu vou tentar Paulo Everton, pagode do Paulo Everton. E aí tive oportunidades, né? Foi abrindo oportunidades. Eu agradeço muito o dono de casas, donos que tiveram casa em Rio Branco, que me deram oportunidade. Não posso citar um nome, 2 nomes, né? Teve o Marcelo, que foi um dos bares onde eu comecei. Teve o Neto Brito também. Neto Brito me deu muita oportunidade. Quiosque da Bruna, muito tempo também, já faz um bom tempo. Também foi os que me deram oportunidade, que acreditaram, entendeu? E aí eu chamei uma rapaziada, mano. Como eu já conhecia uma galera, né, devido à noite. Sim. E aí eu convidei alguns amigos para o trabalho, né? A gente começou num sábado, na verdade começamos no sábado, né, em alguns cantos. E aí foi passando para sexta, para quinta, e ficou sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, pintou domingo. E aí a gente foi tentando aprimorar. Claro que teve umas fases mais baixas, né, com saída de músicos e outras coisas, mas
Não é fácil, mas só que eu sempre falo pra rapaziada, tem quem vai começando aí, eu sempre digo, cara, quer fazer? Faz, mas faz uma coisa, tenta fazer uma coisa bem feita, fazer uma coisa organizada, entendeu? É pegar aquela vibe do ensaio, tentar tirar músicas novas. Então, eu posso falar do meu trabalho. Eu acho que na noite de Rio Branco, no pagode, quem mais mescla ritmos musicais sou eu. Eu sou botequeiro, eu gosto de boteco, né? Eu me criei só de muito cedo, comecei a morar só de muito cedo, então acostumado a ir pra boteco, botequim, pra bar, e aí isso tudo rola, todo tipo de música, rola do brega, do forró, de tudo, né? A gente vai se acostumando e acaba, pô, que quando tu sai com pagode, tu tá lá, às vezes tu também quer ouvir uma música diferente. A gente coloca um sertanejo no pagode, bota um brega, eu gosto muito de brega. Eu sou bregueiro, meu irmão. Eu gosto de. Quando eu tô só em casa, tomando minha cerveja, é brega na veia, meu irmão. A minha banda fica até com raiva, Jonathan, que quando chega no ensaio. Hoje é dia de ensaio, toda quarta-feira é meu ensaio, né? Eles ficam logo puta, diz, pô, tu fica ouvindo outras músicas e não tira a música que é pra gente. Fico chapado, mano. Mas a parada de, voltando ao assunto de carreira solo, muita gente não acreditou, cara. Quando eu comecei, muita gente não botava fé, até porque na época só tinha carreira solo o Bruno Damasceno, mano. Pode crer. Só o Bruno Damasceno. O Bruno, ele é um dos pioneiros do samba no Acre. É um dos pioneiros, né? Tô bem deixando bem específico, é um dos pioneiros. Tinha só ele como carreira solo. E aí eu inventei no pagode, né? Deu a louca, eu digo, rapaz, eu vou montar, mano. Que já tinha tido o Marcelo e banda, né? Marcelo ex-São Brasil, já tinha passado com uma puta de uma carreira, desculpa a palavra, mas com uma carreira muito foda, muito bem feita, cara. E pra mim, um dos maiores cantores de pagode que o Acre já teve e tem ainda. Outro dia ele fez uma festa própria, é o Marcelo. E aí eu fui me espelhando nisso, cara, vendo, tentando, sempre tentando com as dificuldades, né? Tentando montar algo melhor, convidando. Muitos músicos passaram já no trabalho, mas muitos são meus amigos todos, tenho bronca. Eu tenho alguns que eu tenho uma broncazinha, mas é besteira. Mas o restante não, mano. Eu só tenho a agradecer mesmo de quem confiou. É muito público, entendeu? Porque graças a Deus, Jonathan, a gente vai. Hoje eu toco em 3 casas, né? Eu acho que eu tô até atropelando um pouco as perguntas que tu vai fazer não, daqui a pouco. Vontade. Hoje eu toco em 3 casas fixas no final de semana. São 2 no sábado e 1 no domingo. E graças a Deus é casa cheia, todos os 3. O público acompanha, a galera vai. Então eu monto um pagode num canto, penso que não tá lá todo mundo e curtindo e cantando. É gostoso, mano. É gostoso a gente ver um trabalho. Outro dia eu tava conversando com minha esposa aqui em casa, tava bebendo até. E aí eu tava falando sobre esse assunto com ela. Tu fez a pergunta que eu tava com, que ela me fez. E a gente tava conversando sobre isso. Eu disse, amor, não é fácil não, porque ela disse que eu sou um guerreiro. Ela disse, cara, tu é um guerreiro, porque como você trabalha com muitas pessoas, Jonathan, acaba que você conhece pessoas de coração bons e pessoas de coração ruins, né? E nessa pegada aí, essas pessoas que têm não é que tem um coração ruim, tem pessoas, desculpa a expressão, eu me expressei errado, não é com as pessoas de coração ruins, tem pessoas que pensam diferente de você, e aí você manter aquele juízo ali, aquela tensão, e tentar não pegar aquele lado negativo, porque e botar ali, porque se tu não souber dividir a negatividade, meu irmão, às vezes derruba. Com o tempo a gente vai aprendendo, mano. 10 anos aí já deu pra... Claro que a gente aprende cada dia mais, né? 10 anos a gente já tá um pouco calejado já. Ontem eu tava falando com um músico, tu conhece o Delay, que é o do Terreirão do Samba. Uns 40 minutos em ligação com ele. Tava conversando sobre isso, sobre ser calejado na noite. Vai aprendendo, conhece um, conhece outro e vai embora, gente. Um tempo a gente vai, né? Da hora, mano. Cara, você falou sobre esse negócio de levar público. Eu sou um exemplo vivo de que eu fui pro Parque P por causa de você. E ela muito longe da minha casa. Eu moro no Vitória, pra você ter ideia. Tem pagode muito mais perto, né? Tem pagode muito mais perto no domingo. Mas eu fui pra lá por causa de você. Obrigado. E fiquei lá durante muito tempo. Agora fechou, né? Parece que tá em reforma, não sei o que. Mudou os donos, né? O novo dono lá tem um outro pensamento de trabalho e prefere só no ambiente, né? No somzinho mecânico, não gosta muito do som ao vivo. Não sei se gosta também, não posso falar. Mas até o momento não tô. Cara, aquele pagode ali era bom demais, mano. Meu Deus. Bom. Mas, cara. Aquele pagode era gostoso. E era bom que é num local bonito de ver, né, cara? Que ali é bonito demais o IP, né? Com certeza. Eu cheguei aí lá umas 3 ou foi 4 vezes. O período foi curto lá, cara. Acho que todo pagode que eu já cantei,
eu acho que o de menor tempo foi lá, foi 1 ano. E o restante tudo é, tipo, eu vou dar um exemplo, de boteco eu vou fazer 3 anos no de boteco, todos os sábados, 10 horas da noite, 3 anos. A Orla já vai para 8 meses, mesmo horário. Caso do Rio comecei agora, né? Caso do Rio tem pouco tempo. Mas, e aí tô querendo ver se passam na sexta, mas na sexta não dá pra ficar fixo não. Na sexta é só pra deixar a galera tocando, que a banda pede, aí a gente tem que... Querendo ou não, a banda é grande, mano. São 10 caras. Pode crer. Então, são 10 pais de família que estão trabalhando pra sustentar a sua casa. Tem muita gente, Jonathan, eu tenho um pensamento assim. Antigamente eu dizia pra minha rapaziada, nós não podemos fazer pagode. A gente não tem que ir pra uma casa e dizer, eu sou pagodeiro. Não, nós somos músicos, vamos trabalhar. E, querendo ou não, a música é um trabalho. Se tu somar no mês os cachês, dá um salário considerável, entendeu? Então, o cara trabalha. Tu tem ensaio na quarta, no meu exemplo, tem ensaio na quarta. O que mais que eu posso dizer? Tem ensaio na quarta, tem as apresentações. Tem os compromissos da banda, querendo ou não ter uma reunião, tem uma coisa ou outra. E ali, tu tá sendo pago. O dono da casa, ele paga pra tu ir lá apresentar um trabalho. Claro que às vezes a gente, tipo eu gosto de tomar minha cerveja. Às vezes a gente dá uma errada, pô, mas errar é humano e acaba que ninguém consegue. Eu sempre falo pra minha banda que a banda perfeita, pra mim no pagode hoje há muitos anos, né? Mas pra mim é Sorriso Maroto. Pra mim a banda é perfeita, mano. Ainda não vi erro. Nunca vi erro neles em nada, mano. Em show, em nada. E eu acompanho eles de perto. E aí, eu falo sempre pra minha rapaziada, errar é humano, vamos tocando, mas a gente se propõe. Quando o dono da casa contrata, ele quer o melhor da gente, né? Então eu não digo que eu vou fazer um pagode, eu sempre falo, nós vamos fazer um show. Quando eu passo a agenda, toda segunda-feira eu passo a agenda da semana. Rapaziada, agenda da semana, horário tal, tantos shows. E aí é assim que a gente trabalha. Eu tento desvincular um pouco do pagodeiro, entendeu? Eu sou pagodeiro, mas eu tento desvincular do pagodeiro. Porque muita gente diz assim, lá os pagodeiros só servem pra beber cachaça. Negativo, pô, tu é doido. Um instrumento, ontem mesmo o rapaz do violão comprou um violão de 8 mil reais. 7 mil. Aí a gente vai gravar agora dia 27. Os meninos da banda, um kit da bateria é 500 reais, só de pele. De pele pra surdo, tamborim, baqueta. O menino gastou 1.000 ontem. E assim, tudo é um investimento, pô. Um encordoamento de um baixo, sabe quanto é o encordoamento do baixo? É 500 conto, pai. O do violão é 200, do cavaco acho que é 25 a 35. E quebra todo final de semana, tem que estar 2, 3 na agulha. Pilha pro meu microfone. Eu gasto por semana, tá 32 com 4. Eu uso 6. Então, se eu botar na agulha é um custo, pô. E aí a gente tem que tratar dessa forma, tratar no profissional, porque é um trabalho, né? Se a gente se propôs a fazer, tem que fazer bem feito. Com certeza. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no teu trabalho, é assim, porque eu sou muito observador também, é entrega, mano. E assim, o profissionalismo, isso que você tá falando da tua banda, né? Que é uma banda, como você falou, grande mesmo. Tem um diferencial da tua banda, né? Que é os metais, né, cara? Que, porra... Sim. É um diferencial do caramba, mano. Do caramba mesmo. E eu queria que você contasse pra gente como é que chegou isso, tá ligado? Você já contou um pouquinho que sempre tentou ser diferente, trazer novos estilos, mas o que virou a chavinha, né, pra você procurar se destacar? E qual é a dificuldade também de manter uma banda desse nível, tá ligado? Mano, o que me deu aquele up pra fazer, botar os metais, eu já tava tentando mudar a banda, né? Eu tava na transição de grupo pra banda. Começou na ABB. Quem começou aquele pagode ali foi eu, no sábado de tarde. Aí pagode é no Quintal da Resenha. Quintal da Resenha, que era lá no Manuel Julião. E aí o dono, que é o Thales, os vizinhos estavam com dificuldade lá de aceitar o pagode, aí transferiu pra BB. Eu disse, Thales, vamos passar pra BB. E lá era grupo, não era banda. E eu vinha já com a intenção de transformar a banda, botar a bateria e tal. E aí quando chegou na BB, nós começamos o pagode, começou a ficar legal. E aí eu botei a bateria, e aí ficou aquela... Montei banda, né? Ficou aquela parada, eu digo, pô, não tá do jeito que eu quero. E aí eu gosto muito de passear, de viajar. Aí nessas viagens fui num pagode, aí topei uma banda tocando com trompete. Sax eu já tinha trabalhado, que o sax foi até o Giovanni, que eu gravei um pequeno audiovisual, eu até esqueci esqueci o nome agora. Tá no YouTube aí. E aí o Giovanni fez um sax comigo, só que eu
queria algo diferente. Aí eu digo, rapaz, vou botar um trompete. Vi o trompete lá, o cara tocando pra caramba. Eu digo, rapaz, vou botar esse bicho. Aí liguei pro Sandoval, o Sandoval é muito meu amigo, aí liguei pro Val, me indica um trompetista aí, mano, que eu não conheço. Aí eles, cara, tem o George. Aí o George, eu fiz o convite, aí começamos a ensaiar e teve o primeiro show grande na ABB, na gestão do Thales, que foi o Wendel Pinheiro. E aí eu montei o trabalho pra apresentar na ABB já com o metal, né? Aí entrou o George, de seguida aí o George, pô, Paulo, fica legal botar um trombone, que é o grave do trompete, né? Uhum. Aí eu digo, então vamos tentar, mano. Aí colocamos, mas a dificuldade é ruim por causa de cachê, mano. É muito complicado o cachê, não que os donos de casa sejam culpados, e todo mundo tem seus custos, né? Mas a banda, por ser grande, é o maior, querendo ou não, é o maior cachê que se tem que cobrar, né? Sim. E aí dono de casa reclama, a gente conversa, um com um lado, outro pro outro. Hoje não, hoje, graças a Deus, no início foi bem difícil, mano. No início eu passei muito tempo, Jonathan, sem ganhar cachê, pô. O que eu pegava? Eu ganhava cachê em apresentações extras, tipo, quando eu fechava o aniversário, que eu já fechava o cachê de todos. E assim, eu tenho que agradecer muito a minha rapaziada, pô. De todos que já passaram, sem nenhum. Não posso te dizer o nome, não posso tirar nenhum. Porque quando eu dizia assim, todos acreditaram. Todos acreditaram. Quando eu disse, cara, eu quero botar o metal e eu preciso da ajuda de vocês a referente a cachê. E aí no início o cachê era baixo, né? Não é que seja alto hoje em dia, mas o cachê era menor. E aí eles toparam, mano. Toparam e foram acreditando no trabalho. E o que eu fazia? Como eu não conseguia fechar um cachê alto que suprisse a necessidade de todos, eu fazia o quê? Eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, para não deixar vocês na mão, eu vou fechar várias apresentações, que eu, Paulo Everton, não gosto. Eu não gosto de muitas apresentações, eu gosto de poucas. Mas para suprir a necessidade de valores para eles e o compromisso que eles tiveram comigo e eu com eles, eu corri atrás de outras apresentações. Então nós tínhamos aí, no final de semana, eu cheguei a ter 9 apresentações. Tu é doido, meu irmão. Eu chegava em casa destruído, cara. Quando tava na segunda-feira era puxado, começava tipo na quarta ou na quinta, e aí a banda foi começando a aparecer, o trabalho foi melhorando, a galera foi entendendo, foi aceitando essa pegada dos metais, os donos da casa foram vendo que realmente tem um fundamento, entendeu? Que tem a galera curte, e aí eu comecei a subir cachê, e aí fui adaptei um cachê legal pra galera, um cachê legal pra mim, que eu não ganhava, abria mão pra manter os dois metais e pagar estúdio. Hoje assim, eu sou muito grato porque eu tenho algumas parcerias, cara, que pode dizer nomes aqui de parcerias? Claro, à vontade. Eu tenho o Oliveira Story, mano, que é o Marcelo, ele é um parceirão. Eu tenho a Lojas Brother, que é um parceirão. Tipo, eu só canto de brothers. Aí tem o brinde pra rapaziada, que a loja manda. O Oliveira também manda brinde. Sempre ele passa um valor, não é muito, mas ajuda pra mim pagar às vezes o ensaio. E assim a gente vai trabalhando, entendeu? Foi abrindo as portas. Hoje a banda trabalha fardada, toca todos com crachá. Crachá a gente faz em apresentações grandes, mas todo mundo com o padrão da banda, que é a blusa da banda. E o próprio Oliveira Stories fez, bancou 100% das blusas. Deus foi abrindo as portas, mano. Eu sou muito temente a Deus. Eu tenho uma fé assim que eu sempre falo pra minha mãe. Eu tô dando tempo de Deus. Às vezes a gente se afoba. Eu também já fui evangélico, sabia, mano? Já fui evangélico. E aí na igreja eu aprendi que o que importa não é você estar dentro da igreja, o que importa é você ter Deus dentro do seu coração e ele lhe direcionando todo momento, sempre, mano. E aí Deus, ele abriu as portas, pô, eu falo pra minha esposa, Jonathan, que tudo que eu consegui na vida, até meu próprio casamento, pô, tudo que eu consegui na vida algumas coisas não veio direto do pagode, mas veio por intermédio do pagode. E eu posso falar isso, porque minha esposa, amizades, contatos, tudo ali meio pelo pagode veio, entendeu? Vai conhecendo nós somos, querendo ou não, a gente se conheceu, por onde? No pagode, entendeu? Porque ali, outro dia eu teve um rapaz contar aqui uma história que tá no meio dessa conversa que eu tô falando, que ele disse que ele falou comigo e eu cumprimentei, porque é difícil, Jonathan, acaba que a gente não consegue lembrar de todo mundo, mano. É muita gente. O tanto de gente que a gente vê numa noite, no sábado, eu vou botar o sábado. O sábado eu acho que eu vejo pra mais
de quase 1.000 pessoas, pô. Com certeza. Como é que eu vou conseguir gravar? Às vezes eu peço desculpa de não lembrar, entendeu? E aí o rapaz disse que eu destratei ele, que ele falou comigo, eu cumprimentei. E ele foi falar foi falar um tempo depois comigo. Eu não lembrava, aí um amigo meu me ligou, que tava com ele. Rapaz, Paulo, fulano tá aqui. Eu disse, mas eu não lembro, pô. Aí ele mandou uma foto de, cara, eu lembro dele de vista. Ele disse, pois é, ele disse que tu distratou ele e tal. Eu digo, mano, peço desculpa, porque a gente não consegue, gente. Tem muita gente, pô. A gente sabe, tu consegue identificar que conhece aquela pessoa, tu só não sabe dizer da onde, entendeu? Porra, da onde é que eu lembro, da onde E pra ele é muito mais fácil ele te conhecer do que tu conhecer ele, né? entendeu? Ele sabe que teu rosto é familiar. Justamente, aí fica mais difícil. Ficou até pedir 1000 desculpas. E voltando lá da questão da banda, rapaz, eu sou meio assim, mano. Eu tô num assunto, eu pulo no outro, eu sou meio disperso. Eu tenho um nívelzinho de TDAH aí é meio. Eu sou daqueles apressados, assim, eu gosto de resolver logo tudo. Aí na banda, mano, hoje a gente conseguiu, graças a Deus, deixar os metais. Hoje nós estamos com vai voltar o segundo de novo, que é o trombone, que eu tive que fazer uma adaptação na banda, que foi necessário, entendeu? Foi necessário fazer umas adaptaçõe's, mas tá voltando. Fácil não é não, mano. Fácil não é, mas se todo mundo se dedicar, dá pra chegar. Impossível não é, porque eu consegui, pô. Não que eu seja um cara pra dizer, porra, eu tenho referência do Paulo Everton. Não, pô. Mas eu digo, se a galera quer, tenta, vai lá, conversa, faz uma parceria com a tua banda. Às vezes, depois que a gente faz a parceria, quando a gente fala uma coisa mais séria, eles ficam com raiva. Até eles entenderem, meu irmão, você já tem ouvido. Tu tá com a mente cheia de tanto aluguel, velho. Tu é doido, meu irmão. Quando tu diz um não, a conversa fica braba. Calma, vocês. Eu sempre digo pra eles, bicho, se eu for ouvir tudo que vocês falam, não vamos pra canto nenhum, não, pô. Deixa eu fazer do meu jeito, que eu sei que onde é que vai. Só vamos lá, toca, ensaia, faz o que é pra fazer feito. E deixa essa parte que é administrativa comigo, que você desenrola. Deve ser foda, né? Administrar tanta gente. Pô, mano, 10 pessoas com cabeça diferente. 10 pessoas. Tu tem um cara calmo, que é o mais perigoso, é o cara calmo. O calmo, quando ele explode, meu irmão, é de uma vez. Tu tem um maluco, que eu tenho, meu pandeirista é doido, pô, o Pedro. Doido. Ele amanhece o dia falando besteira dele. Eu sempre digo pra minha outra esposa, ele até como é que tu aguenta esse homem? E eles são casados há 23 anos. E como é que tu aguenta esse homem? Ele é doido, meu pandeirista. E aí, todo mundo é diferente, pô. Todo mundo é diferente. Aí tu tem que aprender a lidar com o gênio de cada um, né? Sim. Tu tem o gênio do opinioso, tu tem o gênio do calmo. E assim vai levando. Se o cara prestar atenção nas pessoas, ele não erra, não. Parece que o Jonathan gosta de música, né? Parece. Fiquei assim com a leve impressão, porque de 3 episódios do Plataforma de Férias, 2 tem músico, então talvez isso signifique alguma coisa. Agora vamos ouvir um corte do episódio com o Rafael Fernandes. Falando sobre mim, nasci em Osasco, eu sou paulistano, eu acho. Paulista, sei lá, eu nasci em São Paulo, Osasco. Uma curiosidade é que meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Então, dos meus 0 aos meus 10 anos de idade, eu fui budista, porque meu pai era budista. Então, a nossa casa era budista. Ele como cabeça, ele como cabeça da casa, então a gente seguia o cabeça. Então, eu, meus irmãos, minha mãe, a gente praticava o budismo em casa. Então, budismo de ter altar em casa e tudo, fazer a oração lá do livrinho, né, de dar sapiqueira e tudo mais, é todo o processo. Meu pai falece, eu com 10 anos de idade, então a nossa casa era, na sua maioria, católica, porque a gente morava no quintal da minha avó, então tinham 4 tios e minha avó. Então, na sua maioria eram católicos e só uma evangélica, que ela até hoje, graças a Deus, mora lá também. Mas eu, dos 3, eram mais
vou dizer, maluco. Eu sempre fui o mais, que deu mais trabalho, mais doido. Tem história aí pra contar até o último de loucura que eu fiz assim, quando moleque. Mas eu não podia sair pra rua, então, tipo, meu pai segurava muita gente em casa. A gente morava na periferia, então era muito perigoso na época. Hoje não tanto mais. Continua sendo um lugar perigoso, onde minha mãe e meus irmãos moram, assim. Mas na época era muito mais. Então, tinha facção que comandava lá a vila, então era doideira. Então, por isso, meu pai não deixava a gente sair muito. Depois que ele faleceu, que eu comecei a ir pra rua. E aí, você sabe, né? Vai pra rua, influência negativa, você bobo de tudo, mas eu sempre fui de me comunicar muito fácil, de fazer amizade muito fácil, então me adaptava muito fácil às pessoas, mas também era bobinho de cair em tudo. Então comecei a fazer amizade, fumar um cigarro, fumar uma maconha, não sei o que lá, e aí não tem como, né? Você mora na periferia, só vende droga, você tá na rua. Fatalmente, infelizmente, o futuro vai ser esse. Se você não tiver um alicerce muito sólido, é isso que vai acontecer. E eu não tinha esse alicerce muito sólido. O meu pai era o homem da casa, então ele dava direção, e minha mãe era totalmente submissa a ele. Meu pai faleceu, minha mãe não soube ser pai, infelizmente, e nem era o papel dela ser pai. O papel dela era ser mãe, e ela foi mãe extraordinariamente, mas ela não conseguiu ser pai e mãe, e eu não a culpo por isso. Eu fui e fiz o que eu quis fazer. Então passei esses anos aí pra frente, até meus 18 anos, na rua, assim, literalmente vivendo. Eu ainda não usava nenhum tipo de droga pesada e tudo mais, fumava maconha, mas eu era da rua, do rolê. Loucão, todo final de semana era rolê e tudo mais. Com 18 anos eu vou contando marcos que me fizeram chegar nesse marco que eu falei da conversão, que são os mais que eu me lembro, assim. Nesse meio tempo de rolê e tal, eu tinha meus 13, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas eu conheci uma pessoa que era o treinador de futebol dos meus amigos. Então ele era um cara, tipo, muito bem relacionado e tudo mais, e eu colava com os moleques e automaticamente comecei a colar com esse cara também. E esse cara é muito da hora. Um cara, assim, fantástico. E eu, tipo, me aproximei muito dele. Aconteceu que em um determinado dia a gente foi pra um rolê, e aí a gente foi ele, mais os moleques do time e tal. Aí os moleques pegou, arrumou umas minas lá no rolê, levou pra casa dele, e aí eu fui pra casa dele também, só que não levei ninguém. Quando eu me dei conta no mesmo dia eu cheguei embriagado lá e tal. Quando eu reparei, tava sendo abusado sexualmente por ele. Então esse cara, que era o cara que talvez foi o que eu mais vi se aproximar de um pai pra mim, foi o cara que me feriu dessa maneira. Então o meu primeiro marco negativo, assim, muito grande depois do falecimento do meu pai foi esse. Eu nunca tinha tido relação com nenhuma mulher ainda. Então, com 13, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade, era nessa faixa. Minha primeira relação foi com um homem. Então, imagina isso na cabeça de um jovem que vive à mercê, né? Vamos dizer assim. E eu sempre na sombra dos meus amigos todos muito mais bonitos, ricos, blá, 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 do que eu. Pegava várias minas e eu, patinho feio, era um engraçado só. Então, imagina. Aí minha cabeça pirou. Então, foi muitos anos até. Me arrisca dizer que até eu me converter com 24 anos, minha cabeça era perturbada nesse sentido. Eu tinha medo de me aproximar de mulheres, de não conseguir lidar com elas, talvez um bloqueio, eu não sei exatamente o que acontecia, mas eu passei muito por isso. Então, esse primeiro marco negativo com 14, 15 anos, e eu nunca contei pra ninguém, eu não tive coragem de chegar na minha mãe, contar pra ela, não tive coragem de chegar nos meus amigos e contar pra eles, porque eles conheciam o cara é muito influente, ele era treinador do São Caetano, mano, é um time grande, tá ligado? Ia ser uma repercussão muito louca, assim. Mas primeiro que eu não sentia no meu coração que eu devia fazer isso, eu não era cristão ainda nessa época, mas eu já sentia no meu coração algo me dizendo que talvez não fosse o caso, sabe, de fazer algo nesse sentido. Tanto que eu chamo esse cara pra ir lá em casa, pra trocar uma ideia com ele, e perdoo o cara. Eu não conhecia Jesus nem nada, mas eu perdoei o cara. Eu falei, olha, é o seguinte, isso foi muito zoado e tal. Eu falei tudo que eu queria falar pra ele, de como eu me senti e tal, mas eu falei pra ele, mano, eu te perdoo por isso, mas felizmente a gente não troca mais. Não tem condições de a gente trocar mais, sair juntos, dar rolê e tal. Você conversou com ele nessa mesma idade que ele tinha, ou foi anos depois? Sim, eu acho que não deu meses. Não deu meses pra me chamar ele. Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, mano. Eu não era tão criancinha, não. Entendi. Troquei essa ideia com ele, uma ideia até madura da minha parte, eu acho, né? Hoje eu entendo por que eu fiz isso, mas na época não. Enfim, isso me machucou de uma forma. Mentalmente, fisicamente, eu não digo nem tanto, claro que machucou, né, mas não mudou o Rafael por fora, mudou o Rafael por dentro, então isso foi uma perturbação que eu tive na minha cabeça durante muito tempo, tanto que eu não conseguia, eu tinha trava, né, quando eu ia tentar me aproximar das meninas e tudo mais, muito por conta disso eu acredito hoje, mas continuei vivendo,
minha vida, conheci pessoas, conheci mais amigos e tudo mais. Eu era bem conhecido assim na escola, porque eu sempre fui esse cara comunicativo de tudo assim, então eu me expandia em todo lugar. Aí, com 18 anos, terceiro ponto alto assim da minha vida foi um acidente que eu sofri. Eu tava trabalhando, trocando um telhado em frente ao Memorial da América Latina, na Barra Funda, e no último dia, nesse trabalho, era a última telha que eu ia colocar e ir embora. Eu pisei na telha pra ir embora e ela tava podre. E aí eu caí direto. Eram 12 metros de altura e eu caí e me esborrachei no chão. Foi uma loucura. Quebrei fêmur, maxilar, bacia. Uma doideira. Meu lado esquerdo praticamente inteiro eu arrebentei ali. O milagre já tá vivo, né? Mas foi assim uma loucura. Porque todo mundo que viu e ouviu, a pessoa que viu, depois eu fiquei sabendo, o cara que tava me supervisionando, ele tava no chão quando aconteceu. Ele viu a queda inteira. E eu fiquei sabendo que ele primeiro abriu mão do valor que ele ia receber desse trampo, porque ele não quis, e ele ficou traumatizado 3 meses na casa dele, sem sair. Caramba. Eu falei, mano, loucura. Eu fiquei sabendo disso depois de muito tempo. Tanto que um dia ele me viu na rua, eu lembro disso, depois de muitos anos, ele me viu na rua, ele tava muito louco. Tava chapadão. Quando ele me viu na rua, ele ficou são, mano. Tipo, foi loucura. Ele viu e falou, mano, não é possível. Porque ele me viu andando, normal, como se nada tivesse acontecido. E pra quem viu o acidente, de estar vivo é um milagre. De estar andando é outro milagre. Agora, de não ter sequela nenhuma, aí é só Deus mesmo. Não tem outra explicação, não. Então, esse acidente foi um divisor de águas na minha vida, assim, no sentido... Até então, eu não sabia se Deus realmente existia. Porque não tinha ninguém que falasse pra mim, olha, Deus é real. Todo mundo falava, mas era aquele Jesus que era uma informação pra mim. Um Jesus que todo mundo no Brasil, 90% sabe quem é. O Jesus crucificado lá das cruzes no pescoço, que todo mundo sabe quem é. Do filme da Globo, o Jesus europeu. Esse era o Jesus que eu conhecia. Mas naquele dia, alguma coisa me disse, não é possível você estar vivo. Não é possível. Então, realmente existe um Deus. E tá eu no hospital, fazendo 1 milhão de promessas pra minha mãe. Não, eu vou sair do hospital. Se eu sair, eu vou pra igreja. Se eu sair, eu vou não sei o que. Se eu sair, eu vou não sei o que lá. Processo dificílimo. Eu fiquei, eu acho que 6 meses de cama na igreja. 6 meses de cama no hospital. Eu fiz fisioterapia, milhares de coisas lá dentro, mas nesse meio tempo minha mãe recebeu 3, entre aspas, atestado de óbito lá, né? 3 vezes que os médicos chegou nela e falou, olha, se despede porque dessa noite ele não passa não. Por 3 vezes minha mãe passou por isso, mas ela já tinha recebido uma palavra de uma moça e ela creu nessa palavra. Talvez esse acidente foi pra me dizer que Deus é real e fazer minha mãe acreditar nisso também, porque ela creu na mulher. Isso foi muito louco. Ela disse que isso ajudou muito ela a passar por isso, porque ela já tinha passado pela morte do meu pai. E o meu pai morreu de câncer. Então ela passou muito tempo com ele no hospital. Eu lembro que nessa fase do meu pai, ela ficou 3 meses seguidas sem voltar pra casa, de ficar com ele no hospital direto. E aí a gente ser cuidado pelos meus tios e tudo mais, porque meu pai não podia ficar sozinho. Então ela passou por isso com meu pai, aí depois passar isso comigo de novo, uma guerreira. Então fazia essas milhões de promessas pra ela. Quando saia do hospital, influência novamente. Eu falo de influência, mas eu não gosto de culpar a influência, porque a pessoa influencia, mas quem faz é você. Então, por escolha minha, influência negativa ou não, por escolha minha, aí sim entra a minha loucura nas drogas. Em vez de eu sair e ir pro hospital, eu saí e fui pras drogas. Comecei a usar cocaína, e aí a cocaína foi o que me pegou. Era o meu xodó. Alcoólatra, cigarro, eu fumava muito, então foi o tempo talvez que eu mais perdi, assim, nesse sentido. O acidente foi em 2010, então de 2010 até 2015 foi essa loucura na minha vida. Em 2012 eu recebi uma proposta para trabalhar em Brasília, então morava em São Paulo, recebi essa proposta para trabalhar em Brasília, e fui embora. Falei, mano, não tem nada que me segura aqui. Poucas. Fui pra lá, morei 2 anos e meio em Brasília. Eu e 7 caras morávamos na mesma casa. Fui conhecer os caras lá. Eu recebi uma ligação. O meu chefe, a primeira vez que eu ouvi a voz dele foi por telefone. Eu fui conhecer ele depois de 1 semana que eu já tava lá. Então eu fui maluco, assim, de pegar a mochila e ir embora sem saber de nada. Mas deu tudo certo no final, né? Mas ali era a doideira, né? Porque ali não tinha breque. Não tinha minha mãe, não tinha meus irmãos, não tinha meus amigos que podiam fazer por mim. Eu morava com 7 fumantes, 4 usuários de droga. Então era tudo que eu queria, né, naquela época. Falar, estouro. Ganhava muito dinheiro, ganhava de 6 a 7 mil por mês. Pra viver a vida que eu queria viver, ali foi tudo pra mim me perder. Então talvez foi o momento da minha vida, assim, que eu mais me perdi nesse sentido de ilusão, sabe? De a gente achar que a gente tá preenchendo o vazio porque a gente tem o dinheiro que a gente quer, que a gente vai pro rolê que a gente quer, que a gente faz o que a gente quer porque a gente é livre. E hoje eu sei que não era livre. Eu era escravo de uma falsa liberdade, que eu acreditava ser a liberdade, mas as noites que eu dormia sozinho no meu quarto lá e olhava pros lados e não tinha ninguém via. Eu podia ter o dinheiro que fosse no banco, podia ter o rolê que fosse no dia anterior, mas na hora de dormir que eu olhava pros lados eu não tinha minha família, não tinha meus amigos, não tinha prazer nenhum, então foi uma loucura. Esse processo foram 5 anos, de 2010 que eu sofri o acidente até 2015, que foi onde eu aceitei Jesus, foram 5 anos nessa vida de loucura. Então, história, você sabe algumas, né, que eu já contei lá no
no trampo. Tem muitas, assim, de loucura, mas todas voltadas pra nada, um vazio. Até que em dia 1º de junho de 2015, foi durante 4 domingos que eu fui pra igreja com uma colega minha, que ela me chamou durante 5 anos, foi a pessoa que investiu em mim, ela me conheceu, eu tava na cadeira de rodas do acidente, e foram 5 anos investindo na minha vida. E eu falando pra ela, eu não quero saber, para de pregar pra mim, eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, eu tenho minha vida, eu não preciso disso. E ela não desistiu. Então, glória a Deus pela vida dela, assim, de ter investido na minha vida, de ter insistido em mim. E eu sei que o 4º domingo que eu fui pra essa igreja, que foi no dia 1º de junho, foi no dia que eu acordei sabendo que minha vida ia mudar. E literalmente mudou. Eu aceitei a Cristo nesse dia. Nesse dia eu entrei na igreja fumante, alcoólatra e usuário de droga. E eu saí de lá ex-fumante, ex-alcoólatra e ex-usuário de droga. Porque eu não fumei mais, não bebi mais e nunca mais usei droga. Foi automático, entre aspas, né? A gente acha que foi instantâneo, mas é um trabalhar que Deus fez na minha vida durante muito tempo. Mas talvez a maior cura foi da identidade, manja? Por conta de tudo que aconteceu, da falta da paternidade, do abuso sexual, de não ter um papel de homem, tipo, na minha vida que me instruísse, que me falasse as paradas. Até hoje, talvez eu sofra um pouco por conta disso, mesmo tendo uma referência de pai que é Deus, eu ainda sinto essa falta de coisas que eu podia ter aprendido, manja? Então, isso me mexeu muito comigo, mas Deus me trouxe essa identidade de filho novamente. Então, isso mudou muito a minha vida, assim, e de lá pra cá a história, né? Tudo novo. Basicamente, a trajetória até esse momento é essa aí. Quero saber de uma história que você já contou em off sobre a sua viagem missionária, né? Como é que foi? Como é que você chegou lá? Boa. Hoje não tem mais na nossa igreja o que tinha antes, mas a gente teve uma época... A nossa igreja é uma igreja missionária, então a filial dela, a principal matriz, é na Amazônia. Então foi um pastor que sentiu no coração de que ele precisava ir pra lá, e ele foi pra lá evangelizar ribeirinhos, e assim nasceu a nossa igreja. Inclusive, eles têm um trabalho incrível por lá, em Santarém, evangelizando ribeirinhos ainda até hoje, tentando ganhar o máximo possível, porque é uma das regiões menos alcançadas do Brasil. Foi assim. E aí a gente tinha esse projeto a gente tinha uma parceria com uma igreja da África, um projeto social, na verdade, que é colocando os pés na África, pisando os pés na África. Um negócio assim, alguma coisa com o pé na África. E aí surgiu o convite pra mim em 2018, mas eu tinha muito medo. Em 2018 eu não sei o que aconteceu, que eu não criei que dava, porque era muito caro, porque eu não ia conseguir, porque eu nunca tinha saído do Brasil, não era pra mim, eu não merecia, blá 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 blá, me diminuindo super. Em 2018 foi exatamente o ano que eu conheci a Esté, mais a fundo assim, mas também foi o ano que eu me relacionei com essa menina, essa moça. Então foi o ano que talvez eu mais me afastei de Deus assim. Mas novamente, esses meus pastores, que eu amo muito a vida deles, hoje eles não são mais do nosso ministério, eles foram pra outro, mas mudança de ministério não quer dizer que eles morreram. Então, continuam sendo pessoas que eu amo, que eu admiro. Fizeram um convite pra mim de novo, no momento que eu tava mais prejudicado ministerialmente assim. Eles podiam não confiar em mim. Tanto que a igreja toda, nessa época, olhava pra mim e pensava, mano, ele tá meio mais pra lá do que pra cá. E aí eles falavam, eu conheço o Rafael, eu sei quem ele é. O que mudou eu não sei, mas eu sei que eu não tinha dinheiro de novo, eu não me sentia digno de novo, eu nunca tinha saído do Brasil de novo, mas eu tive fé. E falei, bora. E o processo foi louco, assim, porque a viagem custou, pra cada um de nós, mais ou menos, uns 12 mil reais. Eu tô chutando aqui por baixo, porque o meu visto e o dos pastores foi negado 3 vezes. Foi os únicos vistos que foi negado, o meu e deles 2. Então a gente só de visto pagou 3 vezes o visto. Então só de visto a gente foi aí quase 2 mil reais. Então deu muita cagada assim. Mas do meu bolso, que eu tive que desembolsar, que eu corri atrás pra desembolsar com rifa e os caramba, foi 2 mil. De onde são esses outros 10? Não me pergunte, porque eu não faço ideia. Eu sei que eu fui. Então já começou aí o milagre, né? Porque a gente conseguiu fazer com que fosse real. Chegando lá, são 10 horas de avião, mais 8 horas de van. Uma van que cabe 5 pessoas com 15. Então imagina que confortável que foi. Um negócio assim absurdo pra você chegar. E a gente ficou em Moçambique, 30 dias em Moçambique. E assim, eu indico pra todo mundo que tenha a oportunidade. E eu acredito que a oportunidade se faz também. Então creia, tenha fé e acredite. Uma experiência transcultural na vida, uma só. Não precisa ser na África, qualquer lugar que seja fora do Brasil. Porque a gente vive uma bolha, mesmo estadual já é uma mudança do caramba. Se a gente vai de estado para estado, a bolha já fura.
Mas você tem uma experiência transcultural, você entende primeiro que o planeta Terra realmente não termina onde os nossos olhos conseguem ver. A gente acha que o mundo é isso aqui que a gente vê, mas o mundo é gigantesco. E a segunda coisa é que você não é a última bolacha do pacote, sabe? Tipo, existe civilização, existe outra coisa. E terceiro, a cultura é surreal, assim. Você vive, a gente vive aqui a cultura que a gente vive, que é pregada pra gente. Mas aqui do lado, nosso vizinho, a Argentina, por exemplo, é outra cultura. Se você vai lá, é outro estilo de vida, é outra forma de ver a vida, é outra forma de ver como que o mundo acontece, a visão de mundo. E eu tava do outro lado do continente, em outro continente, muito longe daqui. E eu tava lá e eu precisava viver a cultura dos caras, e eu vivi, mano. Foi 30 dias que eu virei um africano. Eu falei, eu não atravessei o continente inteiro pra chegar aqui e ser o Rafael paulistano. Eu atravessei pra entender o que eles são e ser o mais parecido com eles possível, porque é isso que eles precisam, de pessoas que entendam, sabe? De pessoas que não cheguem lá e falem, olha, eu vim aqui para mudar a sua vida. Não, eu vim aqui para entender a sua vida e talvez compartilhar um pouco da minha e se ajudar. A gente tá aqui para se ajudar. Eu fui lá achando que ia ensinar e só aprendi. Aprendi muito, assim, tipo, aprendi sobre gratidão. Talvez o que mudou a minha vida, assim, foi gratidão. Foi entender que eu não preciso, é o que você falou. A Bíblia fala que eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer amanhã. E é exatamente como eles vivem, e nem é por escolha. Isso que é o pior. É porque, literalmente, eles não sabem se eles vão comer amanhã. Só que você olha pra uma criança na rua, que você mais vê é criança. Aqui em São Paulo é cachorro caramelo, lá é criança. Então é uma coisa absurda. Mas eles não sabem se eles vão comer amanhã. E tá tudo bem, porque Deus vai sustentar eles. Eles estão em pé, eles estão vivos, eles estão rindo à toa. É loucura, assim, culto de criança com 1.500 crianças no culto. Você fala, véi, cadê os pais dessas crianças? E um pai de 10 filhos. Então é coisa de louco, assim, porque a cultura é bem zoada, assim, também. A cultura que não é cristã, africana, é uma cultura bem pesada, assim, de uma das coisas mais zoadas que eu vi, assim, lá, não sei se é em toda a África, mas em Moçambique, é a sexta-feira. Sexta-feira é considerada a sexta-feira do homem, ou seja, o homem, ele ganha e isso, o homem casado, solteiro, whatever, ele ganha um passe livre. Ou seja, a esposa dele meio que fecha os olhos. Ele pode sair de casa na sexta-feira e fazer o que ele quiser. Se ele encontrar uma moça na rua que ele quer fazer qualquer coisa com ela, ele vai fazer e poucas. E todo mundo tem que aceitar isso, porque é a sexta-feira do homem. Por isso que tem tanta criança. Então, é uma das culturas assim que mais pegou a gente. Tanto que a gente, por sabedoria dos nossos pastores, não tirava as meninas da base nesse dia. Então as meninas ficavam só fazendo trabalho interno. E a gente fazia trabalho externo. A gente pregava em comunidade, lixão, enfim, em vários lugares. Eu cheguei lá numa quarta-feira, por exemplo, quinta-feira de manhã, na quarta-feira à tarde a gente chegou, na quarta-feira à noite meu pastor falou, amanhã você que prega no lixão. Eu falei, mano, acabei de chegar. Ele falou, você tá aqui pra isso. Então, quinta-feira, 6 horas da manhã, a gente tava no lixão, recolhendo as pessoas pra fazer o culto. Então foi, tipo assim, um choque de realidade pra mim, mas no qual eu aprendi muito sobre gratidão, assim, sobre como pessoas amam pessoas, velho. É loucura. O amor, assim, que você sente naquele lugar é absurdo. Eu não consigo descrever, assim, o que eu senti lá, sabe? Porque eu senti lá e eu não consegui sentir mais em outro lugar. A gente trabalhou muito. Isso, a galera vê as fotos e acha que, tipo, nossa, que delícia. Era sofrimento, velho. Era sofrimento, cansativo, é horrível. Dormir num lugar que não é a sua casa, anos da sua casa, numa cama ruim, num lugar que tem só terra. Foi horrível, assim, a experiência física. Foi horrível, mas a galera vê e não pensa. E aí a gente teve 3 dias na África do Sul. Então a gente ficou 30 dias trabalhando igual um maluco e 3 dias que a gente tirou pra ficar de boa. Falou, não, a gente fez o nosso trabalho aqui e como é caminho, então não é uma coisa zoada de se fazer. Então eu fui pro safari, o safari do Rei Leão, aquele lá do desenho mesmo, então eu tive uma oportunidade de ir pro Kruger, né? Que é o safari lá, e foi uma experiência assim surreal de você estar no habitat, não é um zoológico, né? Você que é o intruso ali. Então, tipo, é muito louco. Eu fiquei do lado do leão, assim, fiquei tão frustrado, que o leão é tão preguiçoso, velho. Nossa, foi horrível. Eu torcendo pra ele sair pra uma caçada maluca, igual eu vi na Discovery Channel, e mortão lá do meu lado. Eu falei, tá morto, é? Foi horrível. Mas a experiência, assim, foi top em si. Tive a oportunidade de visitar, talvez foi a experiência mais marcante da minha vida até hoje, que foi pro Museu da Apartheid. Então ali, pra mim, foi uma coisa, você ia amar, tenho certeza. Foi uma coisa, assim, surreal de ver a história, literalmente, aonde ela aconteceu. Não sei se todo mundo sabe o que é o Apartheid, mas estudem sobre, eu não vou falar o que é. Curiosidade pros ouvintes do Joe. Mas fala sobre racismo, basicamente, se a gente for pensar. Tanto que lá tem uma cópia de um banco, que era o banco da época, e a gente tá falando aqui de
50 anos atrás. A gente não tá falando de 800 anos atrás. Um banco que era escrito assim, ó, Online Whites. Mano, eu não tô de zoeira. Era tipo um banco na praça que só podia sentar branco. O preto não podia sentar. E aí numa foto tem uma criança sentada, uma criança branca sentada nesse banco. É tipo o banco da praça nossa mesmo, igualzinho. E atrás dela tem uma negra. Provavelmente é a babá dessa criança. Então, tipo, ela não podia sentar no banco, porque era proibido. Então é uma coisa assim absurda. E aí conta a história de Nelson Mandela, barará, enfim. Foi talvez a experiência mais louca da minha vida, assim, que eu fiquei abismado. Triste, feliz, não sei, turbilhão de emoções. E aí você tá dentro da África do Sul e vê que ainda existe isso ali dentro, é loucura. Ver que o racismo instaurado dentro da África, velho. Eu tô no África do Sul e parece que eu tô nos Estados Unidos. O outdoor só tem branco, nas ruas só tem branco, no shopping só tem branco e os pretos estão trampando. Todo funcionário é preto, mas nenhuma pessoa que tava fazendo uma compra no shopping era preto. E os que era, tava com uma branca acompanhada. É loucura, assim. Mas foi incrível a experiência, assim. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu me senti nos Estados Unidos. As placas são inglesas, as rodovias são iguaizinhas, então eles foram colonizados pela América, né? Então essa cultura foi que se instaurou lá. Mas na missão em si, o que eu aprendi muito foi isso mesmo. Foi sobre gratidão e amor. Tipo, a gente foi muito amado por eles. A gente saiu de lá se sentindo parte, sabe? Tipo, doeu, parece que ficou um pedaço nosso lá. Tanto que na nossa despedida, o líder dos jovens lá, ele veio falar com a gente e ele falou, olha, eu queria muito entregar alguma coisa pra vocês de recordação, mas eu não tenho nada. Tipo, literalmente eu não tenho nada, mas vocês podem ter certeza que vocês estão levando o nosso coração com vocês. Falei, mano, isso me pegou muito. Falei, caraca, que loucura. Hoje, depois de 26 anos, eles enviaram 2 jovens pra cá, pro Brasil. Tem 2 jovens deles que são os mais top, assim, que a gente mais gostava, eles estão no Brasil, então agora já tem uns 8 meses, eu acho que eles vieram pra cá, e eles estão estudando, né? Eles falaram a gente um dia vai pra lá. E eu falei, mano, é isso aí, tenha fé. Muito bonita a história do Rafael, a forma como Deus trabalhou na vida dele, um testemunho muito bonito. Fechou com chave de ouro, né, o Plataforma de Férias. Esse foi o episódio de hoje, chegamos ao fim. Pessoal, não esqueçam de seguir o Jonathan nas redes sociais dele, no Instagram, né, @JonathanFernandesOriginal, e também o Instagram do Teólogo de Quinta, @Teólogo de Quinta. E quinta-feira tem Teólogo de Quinta. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.